Senhor nosso Deus, te damos graças por estarmos aqui nesta tarde de domingo, sendo hoje 4 de outubro. Te louvamos pelo privilégio de podermos começar este mês e esta semana aqui em tua casa. Louva-te por essas vidas que estão presentes e aqueles que porventura ainda virão. Peça a tua bênção e tua graça sobre cada coração. Queremos te louvar, queremos te adorar e te exaltar, porque o Senhor é digno de todo louvor. O Senhor é digno de toda adoração, em nome de Jesus. Amém, gente? Vamos louvar o nosso Deus. Paz, igreja, boa tarde. Vamos louvar o nosso Deus, agradecer Ele de todo o coração por essa semana, por esse dia que já se iniciou, né? Que se inicia não. Oh, Pai, tenha liberdade em nosso meio, Deus. Aleluia, nós ansiamos de Ti, Deus. Oh, Jesus. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche este lugar, meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche este lugar, meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem incendiar meu coração, é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche este lugar, meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem incendiar meu coração, é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem incendiar meu coração, é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Oh, Jesus, queremos contemplar a Tua glória, Pai. Te damos honra, Jesus. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder,
temos contemplado a tua presença, Deus. Aleluia, Jesus. Aleluias ao teu nome, Pai. Oh, Senhor, maravilhoso és, Deus. Oh, Jesus. Ansiamos de Ti, Pai. Ansiamos de Ti, Deus. Tu és a única razão, Pai. Não há melhor lugar para estarmos, Deus, do que em Tua presença. Presença que nos conforta, que nos enche. Oh, Pai, aleluia. Sempre louvarei ao Senhor, confiarei todo o tempo em Ti, pois Tu sobre a rocha os meus pés, não me abanarei, e eu direi de Ti, Tu és meu escudo, minha força, minha meu libertador, meu abrigo, torre forte, meu socorro em tempo de tribulação. Outro igual a Ti, Senhor. Quero ao Teu lado sempre estar. Tu me faz feliz, e eu direi de Ti, Tu és meu escudo, minha força, minha porção, meu libertador, meu abrigo, torre forte, meu socorro em Ti, Tu és meu escudo, minha força, minha porção, meu libertador, meu abrigo, torre forte, meu socorro em tempo de tribulação. Tu és a nossa força, Deus, a nossa alegria, Jesus. Força, minha força, Tu és a minha
força a cada dia, Deus. Aleluia, Jesus. Tu me faz feliz e eu direi de ti, tu és meu escudo, minha força, minha porção, meu libertador, meu abrigo, torre forte, meu socorro em tempo de tribulação. Meu socorro em tempo de tribulação. Meu socorro em tempo de tribulação. Oh Jesus, tu és o nosso socorro, Pai. Queremos te sentir, Pai. Oh Jesus, leva-nos ao mais profundo, Deus. Leva-nos, Jesus. Sinto o vento a soprar em minha direção, tua brisa em meu rosto, tua brisa em meu rosto. Escuto as águas descendo, grande rio de vida, direto ao meu coração, direto ao meu coração. Glória, glória, glória vem. Glória, glória, glória vem. Sinto o vento a soprar em minha direção, tua brisa em meu rosto, tua brisa em meu rosto. Escuto as águas descendo, grande rio de vida, direto ao meu coração, direto ao meu coração. Glória, glória, glória vem. Glória, glória,
Ei, um pastor aí conhecido foi no evento na Igreja Batista da Lagoinha, aquela igreja muito abençoada lá em Minas Gerais, na sede, né? E aquele monte de gente. E tinha um rapaz que estava sentado ali na frente, extremamente quebrantado, muito abençoado. E aquele pastor, olhando para aquele rapaz, disse: uau, esse rapaz vai longe, jovem. Vai longe, porque dá para ver na unção, dá para ver no comportamento dele aqui nesta adoração. E tudo bem, no ano seguinte ele voltou naquela igreja e chamou a atenção não ver aquele rapaz, que era de lá mesmo da Lagoinha, e ele perguntou: onde está o fulano de tal, um rapaz assim, assim, que eu vi, muito abençoado, muito quebrantado? E aí falaram para ele: ele saiu da igreja, voltou para o mundo. Mas como assim? Eu entendi pelo que eu vi, pelo comportamento e pela unção que estava sobre ele, que ele ia longe na fé, que ele ia ficar cada vez mais firme. E você está me dizendo que ele deixou Deus? E aí no fim a conclusão que foi dada é que ele experimentou, conhecia a presença de Deus, mas não o Deus da presença. Ele conhecia Deus por sentir, mas não por ter um relacionamento autêntico e verdadeiro com Ele. Ele estava sentindo o Deus das emoções, mas não o Deus da palavra. Aquele para quem somos exortados pelo apóstolo Paulo a apresentarmos o nosso culto racional, algo que você está entendendo o que está fazendo. A emoção é muito legal e sentir algo sobrenatural é maravilhoso, mas não pode ser a base da nossa fé, porque a emoção vem e vai, hoje estamos assim, amanhã estamos de uma outra maneira. Se não estivermos firmados e alicerçados na palavra, e se não conhecermos Deus através das sagradas escrituras, corremos o perigo de um ano depois ou até menos, fazer como aquele rapaz. E eu pergunto para você, neste momento, que cristão você se tornou? Ou que tipo de cristão você tem se tornado ao longo da sua jornada? De muitas décadas, como do Vande, que eu conheci, tinha cabelo, e o Admir também. Não, Admir, eu nem lembro ele de cabelo, viu? Ou de pouco tempo, como alguns aqui. Que tipo de cristão você se tornou? Vamos pensar sobre isso. Senta um pouco. Obrigado, louvor. Depois vocês voltam aqui. Onde podemos ir na palavra de Deus para visualizarmos os vários tipos de cristãos? Onde podemos ir na palavra de Deus para entendermos as várias fases da jornada do cristão, de como ele pode estar ou como ele estava, no que ele pode se tornar? No último livro da Bíblia, no livro chamado Apocalipse, que quer dizer revelação. Lá nós podemos visualizar 7 tipos de igreja. E quando o texto bíblico nos fala sobre 7 tipos de igreja, está falando também sobre 7 tipos de cristãos, 7 tipos de crente, 7 formas de comportamento, 7 tipos de relacionamento. Nós temos do melhor ao pior. Nós temos igrejas que não tiveram nenhuma reprimenda, e nós temos igreja que não teve nenhum elogio entre as 7 igrejas da Ásia. É verdade que os que creem nas dispensações dizem que estas 7 igrejas da Ásia, elas representam 7 períodos da história do cristianismo, desde o século I até agora o século XXI. E é fato que se você estudar, você vê características daquelas igrejas nesses períodos. Mas principalmente a mensagem de Deus é para pessoas, é para mim, é para você.
Quando o texto bíblico lá em Apocalipse, capítulo 2 e capítulo 3, fala ao anjo da igreja de Éfeso, escreve, o anjo ali quer dizer o líder, o pastor, que representa as pessoas que estão lá. Então, quando nós lemos estas 7 cartas, na verdade é uma carta só, o livro de Apocalipse, com 7 introduções diferentes. É toda a revelação que o apóstolo João teve lá na ilha de Pátimos, por volta da década de 90 do século I. Ele fez 7 cópias e mandou para estas 7 igrejas. Igrejas pessoas. Igrejas vidas, igrejas eu e você. Então, quando lemos esta porção da palavra de Deus, nós precisamos trazer para a nossa vida, para o nosso relacionamento, que tipo de igreja eu sou, ou em que tipo de igreja eu estou me tornando. O tema da palavra desta tarde é Cristo caminha pela igreja. E é o que podemos observar aqui nesse texto. Deus anda no meio da igreja. Jesus anda no meio da igreja. E isso é contemplado nas 7 introduções para 7 cidades, ou 7 igrejas. Jesus estava lá. Feliz em algumas, triste em outras. Satisfeito com o comportamento dos cristãos daquelas localidades e bravo e irado com o comportamento de outros, mas ele estava lá. Ele nunca abandona a igreja, ele nunca deixa a igreja, é a igreja que deixa ele. É a igreja que o coloca para fora. A pior igreja destas 7, nós vamos ver, colocou Jesus para fora a ponto dele falar, eu estou à porta e bato. Ele saiu de lá, ou foi tirado, e ele bate a porta. Jesus é assim, ele não desiste. Porque ele ama a igreja. Novamente eu repito, igreja vidas, igreja pessoas, igreja eu e você. E é sobre isso que eu quero refletir com vocês nessa tarde. Até como fechamento dessa campanha de 34 dias de jejum e oração. Para aqueles que estão aqui desde o começo dessa campanha, no início do mês passado, e viu qual era o propósito, vai lembrar que nós oramos para quê? Para voltarmos ao primeiro amor. Oramos também para quê? Para buscarmos avivamento. Quem veio terça-feira pode perceber o que Deus começou a fazer aqui. Há um avivamento, uma sede, um fervor, uma busca de Deus, em algumas vidas, não em todas. E para fechar tudo isso que nós aprendemos ao longo desses 34 dias, aquilo que buscamos e devemos continuar buscando, eu preciso perguntar aqui, que igreja estamos nos tornando? Que tipo de crente, ou de cristão, ou de servo, serva de Deus, eu virei ou eu sou? E baseado nas características, qualidades e defeitos destas 7 cartas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, podemos aprender. Todas eram igrejas, ou seja, todas tinham Jesus como Senhor e Salvador, pelo menos a princípio. Todas foram comunidades para quem o apóstolo Paulo pregou, os outros apóstolos e outros cristãos, importantes ou anônimos, não importa. Comunidades cristãs nasceram nessas cidades, e no início todas elas com a presença e atuação do Espírito Santo, mas com o passar do tempo algumas coisas mudaram, e é isso que eu quero falar com vocês nessa noite. O que mudou na sua vida? O que tem sido mudado e transformado? Eu não vou ler todo o texto que fala das 7 cidades, porque é muito longo, dá um total de 52 versículos, todo o capítulo 2 e todo o capítulo 3 de Apocalipse. Mas eu quero ler a introdução que está no capítulo 1, versículos 9 até o 11,
onde nós vemos o Senhor Jesus se apresentando para o apóstolo João, lá naquela prisão em Pátimos, e falando para ele escrever a revelação que ele estava recebendo. O livro do Apocalipse é o único livro 100% revelação. Os outros livros bíblicos, em especial os do Velho Testamento, contam a história, o dia a dia de uma nação, a caminhada, a jornada, as coisas boas e ruins que elas faziam. As epístolas e os evangelhos contam de maneira prática o dia a dia de Jesus, o dia a dia das igrejas ali, e visto através da análise, da vivência. Mas o livro do Apocalipse não, é revelação pura. Ali estava o apóstolo João na cadeia e o Espírito Santo veio e revelou para ele um livro que todos nós cristãos devíamos ler e compreender, porque ele trata da nossa época também, ele trata do período que foi escrito e trata também do final dos tempos. Entendemos que é os dias que se chamam hoje. Precisamos compreender este livro, é um dos mais distorcidos, mal interpretado, mal compreendido dos livros bíblicos. Mas não é difícil. Precisamos abrir o nosso coração para que o Espírito Santo nos traga clareza. O texto diz assim: eu, João, irmão vosso e companheiro convosco na aflição, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Pátimos por causa da palavra e do testemunho de Jesus. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, era um domingo, e ouvi por detrás de mim uma grande voz como trombeta que dizia: o que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então esse livro chamado Revelação, é o que significa Apocalipse, ele trata dos juízos de Deus sobre a humanidade. Ele fala do tempo do juízo, do julgamento do Senhor sobre a humanidade. Mas é importante você entender que antes de manifestar o seu juízo ao mundo, Deus manifesta o seu juízo à igreja. No livro de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7, olha o que está escrito. 1 Pedro 4, 7. Porque é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus, que é a igreja, que somos nós. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que desobedecem ao Evangelho de Deus? Então há uma preocupação de Deus nesse livro de julgar a sua igreja, julgar não para condenar, julgar para mostrar para ela que o seu comportamento e procedimento na maioria das 7 igrejas, só 2 não recebem uma repreensão, só em 2 não está escrito: tenho porém contra ti. As outras, todas elas estavam gradativamente se distanciando de Deus. Então Deus vem com o seu juízo sobre a igreja, não para condená-la, mas para despertá-la, para fazê-la acordar para os dias difíceis e para o rumo que está tomando a sua fé, para o rumo que está tomando a sua jornada e caminhada. É por isso que no início desta carta nós temos esta introdução onde o Senhor Jesus fala para João: manda para estas 7 cidades, que não tinha nada de especial nelas para serem endereçadas, para lhes serem endereçadas as cartas, apenas elas representavam tudo que tinha de bom e ruim no cristianismo da época, e ouso dizer que elas também mostram tudo que tem de bom e ruim no cristianismo da nossa época. Elas representam 7 períodos da história da igreja, como eu falei para vocês, mas mostram o comportamento de cada cristão. A igreja de Éfeso e de Esmirna são as únicas que só receberam elogios. 4 receberam elogios e críticas, e uma não teve elogio nenhum. E é interessante que na questão histórica é a igreja do final dos tempos, é a igreja de hoje, se cremos que vivemos o final dos tempos, a igreja de Laodiceia.
Cristo caminha pela igreja, até mesmo em igrejas com comportamento e com atitudes reprováveis. Cristo caminha. Cristo está no meio da sua igreja. Na visão do Apocalipse, antes do apóstolo João ver a Cristo, ele viu 7 candeeiros. Esses 7 candeeiros, ou essas 7 luminárias, elas representam todas as igrejas. O número 7 dentro da linguagem bíblica é o sinal da perfeição e da totalidade. Então 7 quer dizer todas as igrejas. Então, antes de ver o Cristo glorificado, ele viu a igreja, e na igreja foi que ele viu Cristo. Cristo está no meio da sua igreja. Ninguém verá Cristo em sua glória fora da igreja. A salvação é por meio de Jesus, mas a salvação é anunciada por quem? Por você, a igreja. Você é o instrumento que anuncia que Jesus é o Salvador. E todo salvo, todo aquele que conhece Jesus, naturalmente, ele faz parte da noiva, do corpo de Cristo, da igreja. Jesus valoriza tanto a igreja que ele se dá a conhecer por meio dela e não a parte dela. Claro que os céus revelam a glória de Deus e o firmamento as obras das suas mãos. Um dia proclama outro dia o quanto Deus é grandioso, mas é através da igreja, de vocês, é através de cada cristão que Deus se revela plenamente. Essa é a nossa missão. Nós somos, e você já me ouviu falar muito isso, que está escrito em para-choque de caminhão gospel, nós somos a Bíblia dos incrédulos. As pessoas antes de verem a Cristo, elas veem você, elas veem cada cristão, é através da igreja. Mas e quando a igreja começa a pegar um outro rumo? E quando o cristão começa a pegar uns desvios contrários ao caminho único, verdade e vida? E quando a igreja, corpo de Cristo, cristãos, começa a tomar decisões de maneira errada? Tem algumas pessoas que querem Cristo, mas não querem a igreja. Isto é impossível. Porque a atenção de Jesus está primeiramente para a sua noiva. A igreja, corpo, ela ocupa o centro da atenção da cabeça. É assim comigo e você na questão física. É assim também na questão da igreja. Deus está de olho na igreja, ama a igreja. Quem está fora dela é porque não faz parte, não adianta. Cristo está no meio da sua igreja em ação, como um remédio para os males da mesma. Ainda que ele veja os problemas e tudo aquilo de errado que está acontecendo na igreja, ele tem uma solução, ele tem uma resposta, ele tem uma direção. Ele não está apenas no meio da igreja, mas ele está andando em ação investigatória no meio da igreja. É o que está aí no capítulo 2, versículo 1, que eu não estou podendo ler. A pastora põe no telão para você, porque é muita coisa. Ele sonda a igreja. No capítulo 2, versículo 18, nós lemos que ele tem olhos como chama de fogo. Há muitos males que atacam a igreja. Eu vou repetir durante esse pouco tempo que tenho. Igreja é você, igreja é você. Igreja não é uma denominação, igreja não é uma placa. Igreja são pessoas que se entregaram a Jesus. Quais são os males que podem acontecer com o cristão? Vou tirar a igreja, vou pôr o cristão, porque fica mais pessoal, mais individual, tá bom? Nós temos aqui, eu listei, esfriamento, perseguição, heresia, imoralidade, presunção, apatia. E nessas 7 igrejas nós vemos essas características ou esses males que podem sim abater cada cristão na sua jornada. Mas Jesus se apresenta para cada um como o remédio
para este mal. Jesus é o remédio contra o esfriamento, contra a perseguição, contra heresias, contra a imoralidade, contra a presunção, o orgulho, contra a apatia. Jesus é o remédio. Por exemplo, para a igreja de Éfeso, que havia perdido o seu primeiro amor, Jesus se apresenta como aquele que anda no meio da igreja, segurando os líderes na sua mão, como o seu pastor. É como se Jesus estivesse dizendo: eu vejo tudo e conheço tudo. Aquela igreja que era fiel à palavra, mas não tinha amor, ela tinha esfriado. É aí que vem o chamado, volta ao primeiro amor. É daí que nós tiramos, voltando ao primeiro amor, Apocalipse 2, do 4 ao 5. Aquela igreja tão abençoada estava esfriando. Não tinha compaixão, não tinha misericórdia. Quando nós esfriamos no primeiro amor, nos tornamos discriminatórios, fazemos acepção de pessoas, nos achamos melhores do que os outros porque somos de Deus. Nos achamos superiores e discriminamos as pessoas. Queridos, cuidado. No mundo que se chama hoje, nessa nossa sociedade atual, há muitas correntes de pensamento, há muitas filosofias, muitas famílias, muitos conceitos de todas as ordens. Nós precisamos, mesmo que não concordemos com as atitudes e comportamentos das pessoas, nós precisamos mostrar que amamos elas, independente do que elas fazem. Não podemos discriminar, não podemos fazer acepção de pessoas, devemos amá-las. Pois se assim não procedermos, como vamos ganhá-las para Jesus? Pois se assim não tratarmos aqueles que têm um estilo de vida completamente contrário à palavra de Deus, como eles serão atraídos? Precisamos ser amigos destas pessoas. Precisamos estar com elas para abençoá-las, para testemunharmos de Jesus. É fato que, de um modo geral, gostamos de estar com os irmãos, com aqueles que torcem para o mesmo time, com aqueles que falam a mesma língua, mas se nós não formos para aqueles que estão longe de Deus, como eles vão conhecer o Senhor, se é a igreja o principal instrumento do amor divino? Quando esfriamos e perdemos o primeiro amor, não queremos estar com aquela pessoa, porque ela tem um estilo de vida completamente errado, eu não posso andar com ela. A opção sexual, a opção familiar, a religião que ela tem é completamente contrária à palavra de Deus. Eu não quero conversa, mas é aí que nós precisamos nos aproximarmos, mostrando que, ainda que não concordemos com a atitude, amamos ela com o amor de Deus. Amamos elas. Jesus, ele era acusado de andar com pecadores, com pessoas de vida reprovável, com práticas erradas, mas foi para eles que ele veio, para os doentes e não para os sãos, ou para aqueles que pensavam ser sãos. E nós, igreja, não queremos estar junto, não queremos estar perto, não queremos ter relacionamento com eles, porque a vida deles vai ser mau testemunho. O que vão falar se me ver conversando, rindo, sentando à mesa com uma pessoa com esse tipo de vida? Espero que falem: há lá um servo, uma serva de Deus testemunhando de Deus. Há lá uma pessoa que mostra amor independente do comportamento da pessoa. Infelizmente isso estava se perdendo na igreja de Éfeso. Por isso o Senhor vem e pede para que eles voltem ao primeiro amor. Para a igreja de Esmirna, Jesus, ele era aquele que dava força e coragem no momento de perseguição. Jesus se apresenta como aquele que estava morto e reviveu. Jesus venceu a morte e é o remédio para aquele que está enfrentando a perseguição. Esse era o tempo da igreja de Esmirna. Sabe que das 7 igrejas, a única, das 7 cidades, a única que existe até hoje é Esmirna. É a maior cidade do sul da Turquia, hoje conhecida como Izmir. É uma grande cidade. Todas as demais são apenas ruínas e fazem parte apenas da história. A cidade onde a igreja era perseguida, os cristãos sofriam por amor à fé. A igreja perseguida não é algo da atualidade, por causa do mundo muçulmano ou do mundo comunista e outros
outros contextos adversos aos cristãos. Isso é desde sempre, como vemos aqui. Jesus se apresentando como consolo na hora da angústia, na hora da mágoa, na hora onde nós somos discriminados, deixados de lado, abandonados. Jesus está ali com você dizendo: eu estou com você, eu estou presente, eu também fui rejeitado, eu também fui discriminado, eu também fui abandonado, eu também sofri, mas eu venci, confia em mim, não esmoreça. Essa igreja, Esmirna, não recebe repreensão, só elogio. Em meio à perseguição, ela mantinha pura a sua fé. Em meio à perseguição, ela não se contaminava com as facilidades. Estava ali, firme no seu compromisso com Deus. Para a igreja de Pérgamo, que estava se misturando com o mundo e perdendo o senso da verdade, Jesus se apresenta como aquele que tem a espada afiada de 2 gumes e que exerce juízo e separa a verdade do engano. A igreja de Pérgamo estava em conflito entre a verdade e o engano, capítulo 2, versículo 14, e Jesus vem para fazê-los abrir os olhos, para eles tomarem cuidado com as doutrinas heréticas, com os ensinamentos mentirosos que estavam invadindo a igreja, contaminando a fé. Nada a ver, não tem problema, o que tem? Dá para ser cristão e ter alguns costumes mundanos, dá para harmonizar. Não é verdade, isso vai enganar e vai afastar de Deus. Para a igreja de Tiatira, que estava tolerando a impureza e caindo na imoralidade, Jesus se apresenta como aquele que tem olhos como chama de fogo e os pés brilhantes, semelhantes ao bronze polido. Aquele que vê todas as coisas, aquele que sabe o que vai no coração. Gente, não podemos enganar nada dele, ou dele enganar, não podemos. Ele sabe o que vai lá dentro, ele sabe a nossa motivação. Não tolere a impureza, não tenha comunhão com o pecado, tenha comunhão com o pecador, no sentido de estar perto dele, para compartilhar Jesus, mas não com o pecado. Para a igreja de Sardes, que tinha fama de ser uma igreja viva, reputação de uma igreja cheia de testemunho e vida, mas não na realidade. Jesus se revela como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Aquela igreja tinha fama, mas não estava realmente viva, ela estava morta, tinha aparência. Você sabe quantas pessoas têm aparência de cristãos, têm comportamento de cristãos, têm linguagem de cristãos, mas não são cristãos. Não são, apenas enganam. É apenas fachada, como os cristãos da igreja de Sardes. Para a igreja de Filadélfia, uma igreja fraca, não fraqueza de maneira negativa, mas uma fraqueza que denuncia dependência, uma fraqueza que tornava ela necessitada do Senhor. É a segunda igreja contra quem Jesus não tem nenhum porém, não diz nada de negativo, só elogio. Jesus vê naquela fraqueza muitas oportunidades para que as portas se abram. Ele se apresenta na introdução aqui para a igreja de Filadélfia, como aquele que tem a chave de Davi, que abre porta e ninguém fecha, e que fecha a porta e ninguém abre. E a última igreja, Laodiceia, a igreja que não recebe elogios, apenas reprimendas, a igreja que o Senhor Jesus disse que era morna, e por causa da sua mornidão, estava prestes a vomitá-la da sua boca. É aqui, é nessa porção do Apocalipse, é aqui para a igreja de
a Laodiceia, que ele diz, eis que estou à porta e bato, ele tinha sido colocado para fora, entenda, ele não saiu, ele não abandonou, ele não ignorou, ele foi colocado para fora, e ainda assim ele bate na porta. Que Deus maravilhoso é esse, que não desiste. Aqueles crentes de Laodiceia colocaram Jesus para fora, mas ele se apresenta como aquele que é fiel, como aquele que permanece, aquele que não desiste. Então Jesus é o remédio para todos os males. A questão é, queremos tomar este remédio? A questão é, queremos dar liberdade? Dentro dessas 7 igrejas, ou melhor, das 5, porque 2 entendemos nessa linguagem que todo o povo era fiel, mas as outras tinham pessoas fiéis e infiéis. Por exemplo, em Pérgamo, capítulo 2, do versículo 14 até o 15, nós lemos que ali tinha alguns cristãos que estavam seguindo a doutrina de Balaão, mas tinha alguns que estavam resistindo a esse engano diabólico de Balaão. Balaão foi um profeta lá do Velho Testamento, não era judeu, que foi contratado para afastar o povo de Deus, para lançar maldição, e ele disse, é o seguinte, você quer derrubar o povo de Deus, mande mulheres de outros povos com outros hábitos para terem relações com eles, para que eles sejam contaminados por elas, no sentido de adotar os costumes delas, e logo eles vão abandonar a fé. E assim aconteceu. A doutrina de Balaão, então, é a contaminação da fé com uma outra crença, uma outra doutrina. E assim nós podemos observar nas demais igrejas. Oh, gente, que igreja você é? Que tipo de igreja você está se tornando? Aquela que está cada dia mais parecida com Cristo, como aprendemos no domingo passado? Ou aquela que está perdendo a sua característica? Está perdendo a sua fé, a sua alegria, a sua devoção, o seu amor? Que tipo de cristão eu estou me tornando? Pense sobre isso. Reflita sobre a sua fé. Nós vamos participar da ceia. E nesse momento da ceia, o objetivo é refletirmos sobre o que Jesus fez na cruz. Ele morreu, ressuscitou e prometeu que vai voltar. Esse momento da ceia é um momento de autoanálise. Esse momento da ceia é um momento de revermos os nossos conceitos. Esse momento da ceia é o momento de renovarmos a nossa aliança. E baseado no pouco que ouvimos, espero que você queira ler o capítulo 2 e 3 total de Apocalipse, é bom você pensar na sua fé, no seu relacionamento. Eu vou orar pelos elementos da ceia, pão e vinho. Já vou dar graças por tudo, então, conforme os diáconos e diaconisas forem entregando, você já pode comer o pão e já pode participar do cálice. Mas eu peço para você, pense, reflita. Que cristão eu tenho me tornado ao longo dos anos? Vamos pensar em 2020 apenas, vamos pensar na pandemia. Desde março, 18 de março. Que cristão me tornei ao longo desta quarentena, já de 7 meses, que quarentena mais esquisita e que vai durar mais um tempo. A minha fé, como está? Eu estou mais perto de Deus? Ou eu me acomodei, fiquei morno? Ou eu tenho só a aparência de que estou vivo e não estou? Amado Pai, em nome de Jesus, eu quero orar pela ceia, pelo pão e pelo vinho, dando graças a Ti por esses elementos e pelo que eles representam, o corpo e o sangue de Jesus. Quero orar por essa vida que vai participar desses elementos, reconhecendo o quão dependente, o quão fraca, o quão necessitada ela é do Senhor. Amado Deus, em nome de Jesus, que esta vida que vai participar da ceia o faça com temor e com reverência, com arrependimento verdadeiro e sincero.
Peço a tua bênção e a tua graça em nome de Jesus. Amém. Pode distribuir o pão, pode distribuir o vinho. E enquanto chega para você, escute uma coisa. Para todas as 7 igrejas, tem um refrão que é comum. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Para todos vocês que estão aqui nessa noite, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ouça esta palavra e veja como vai a sua fé. Ouça esta palavra e peneire, avalie, considere a sua caminhada, o seu relacionamento com Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, está escrito em todas as 7 cópias. Escute. Como vai sua vida com Deus, diz o velho hino. Como vai a sua caminhada, não se engane. E não venha com desculpas dizendo que esse contexto adverso é a razão para você estar frio assim, estar fria assim. Não venha com desculpas para falar que este vírus é a razão do afastamento de Deus, porque Deus está com você onde você estiver. Não venha com desculpas, dizendo que o desânimo é por conta dessas circunstâncias, porque Jesus nunca te abandona, nunca te deixa. Nunca te abandona, nunca te deixa. Entenda isso. Tudo depende da nossa sinceridade. Você já pode ir pegando o pão e o vinho, já pode ir comendo, já pode ir participando. Escute. Todos os ensinamentos desse livro não são apenas para nós ouvirmos, mas é para obedecermos, colocarmos em prática nas nossas vidas. Você que já participou da ceia, feche seus olhos, reflita sobre o que ouviu. Que tipo de igreja você é? Você é igual de Éfeso, que esfriou o primeiro amor? Você é igual à igreja de Esmirna, que permaneceu firme em meio à perseguição? Você é igual à igreja de Pérgamo, que estava se misturando com o mundo? Você é igual à igreja de Tiatira, que era uma igreja que estava sendo enganada e seduzida por uma profetisa chamada Jezabel, que estava vindo com mentiras? Você é igual à igreja de Sardes, que só tem aparência, mas está morta na fé, não tem mais alegria, não tem mais prazer e satisfação, não tem mais fervor. Eu vou na igreja, eu vou buscar a Deus, que alegria! Sabe onde eu vejo a maioria dos irmãos da igreja? No mercado, porque no mercado eles vão. Na igreja nem todos, porque pode se contaminar. Aqui é o maior antro de contaminação, no mercado não. Você é igual à igreja de Filadélfia, uma igreja que era fraca, mas era fiel ao Senhor. Ou você é igual à igreja de Laodiceia, uma igreja que se achava autossuficiente. Todos participaram da ceia, menos eu. Pense sobre isso, reflita sobre isso. Que tipo de crente, que tipo de cristão você se tornou? Aqueça meu coração. Escute. Aqueça meu coração. Aqueça meu coração. Eu quero voltar ao primeiro amor. Quero ouvir tua voz, meu
Desperta a tua igreja. Desperta esta vida para buscar mais o Senhor, para buscar mais a Ti. Traga arrependimento, traga renovação, traga avivamento. Transforma este coração, Pai. Transforma, Pai. Meu coração. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ó Senhor dos exércitos. Meu coração. Ó Deus querido e santo. Quero voltar ao primeiro amor. Eis-nos aqui nesta santa ceia, reconhecendo que o Senhor é Deus, único e verdadeiro Deus, reconhecendo que dependemos, precisamos de Ti. Nos perdoa, nos renova, toca nossas vidas, toca nossos corações, Senhor. Que haja transformação verdadeira, uma fé autêntica, um amor intenso. Abençoa estas vidas, renova-lhes a fé. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu te quero, ó Deus querido, Deus santo. Eu te quero ver, eu te quero, mais que tudo faz. Eu te quero, Senhor, eu te amo. Aleluia, eu te amo, Deus. Eu te quero, Eu te amo de todo o coração, eu te amo de todo o coração, eu te amo com toda a devoção, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, Deus, eu te amo, Senhor querido, amado e precioso, eu te amo, ó Pai maravilhoso, Tu és meu único Senhor, eu te amo. Tu és meu suficiente Salvador, aleluia, aleluia. Mais que tudo, Aleluia, te desejo. amém, Senhor. Amém. Obrigado, Pai, por esta tarde. Louva-te por esta vida. E que ela, se vendo numa destas 7 igrejas, ela possa rever se porventura o que viu não é agradável a Ti. Ó Deus, que ela permaneça firme e não esmoreça. Que ela não desista e não esqueça que o Senhor está com ela, que o Senhor a ama. Peça a tua graça e proteção em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus abençoe vocês.